E vamos começar a apresentação. Se por acaso alguém chegar, a gente vai mandar a gravação depois, mais fácil, para não atrasar aqui. Deixa eu... Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre o Eurail Global Pass. Na verdade, vamos falar sobre todos os Eurails, mas vamos dar uma pincelada em 3 passes, tá? Os 3 principais. Falaremos sobre o Global Pass, o Italy Pass e o Benelux. E as vantagens e como fazer para comprar, utilizar os argumentos de compra. E depois a gente vai abrir o chat, uns 5 minutinhos, para vocês tirarem as principais dúvidas. Mas basicamente falaremos hoje sobre o produto. Para iniciar a apresentação, vou falar um pouquinho sobre a TT Operadora e o porquê é vantajoso comprar esse passe conosco, tá? A TT Operadora tem a liderança de mercado em operação de trens, temos uma diversidade de produtos, não somente bilhetes de trem, né, como somos conhecidos, mas temos passes, trens de luxo, serviços de hotelaria, pacotes, então tudo que o seu cliente tiver necessidade, você pode nos consultar. Comissionamos, tá? Em todos os trens, tanto bilhetes quanto passes, são comissionados em 6%. Não cobramos o IOF, o parcelamento é sempre em reais, tá? Então, até 3 vezes sem juros. E temos a opção ainda de desconto com Pix. Um grande diferencial é o atendimento especializado. Todos os nossos consultores, eles são especialistas no produto trens, os trens regulares, os passes, os trens de luxo, então nós conhecemos do produto. É muito mais fácil você explicar, você usar um argumento de venda quando você foi atendido por uma operadora que conhece aquele produto. Tá? O Global Pass, ele é uma escolha interessante para o perfil do passageiro que ele tem um roteiro extenso, ou um roteiro que exige flexibilidade, que o passageiro quer começar, por exemplo, na Espanha e terminar na Alemanha ou no leste europeu. Então, quando englobam, a gente costuma fazer uma continha básica aqui, né? Às vezes mais de 6 trechos, quase sempre o passe vale a pena. Mas como a gente vai saber se o passe é interessante? Infelizmente, são os especialistas analisando o roteiro. A gente precisa olhar, porque tem trechos, às vezes ele vai fazer 6 trechos ou 10 trechos, mas são trechinhos muito curtos, de valores econômicos, então talvez o passe não seja atrativo nesse caso. Mas, meu passageiro vai viajar, ele quer verificar a possibilidade de, enfim, dormir em Marseille, acordar em Lyon, no outro dia ir para Milão, enfim. Quando o passageiro tem um roteiro e ele exige essa flexibilidade, o passe é de fato muito interessante. E hoje em dia tem o Plus, né? O passe não é mais aquele bilhete físico impresso num papel moeda, que caso o passageiro perdesse, ele perderia toda a viagem, todo o custo comprado. Hoje o passe ele é mobile, ele é ativado no celular, o passageiro tem essa flexibilidade de ter ali, na palma da sua mão, um passe de trem que dá direito a viajar por entre 3 países da Europa. Agora eu vou deixar a apresentação com a minha colega, com a Carol, e ela vai falar sobre os benefícios e os principais pontos dos passes, e eu volto depois para finalizar com vocês. Carol, você está sem som, não consigo te ouvir. Desculpe. Olá, boa tarde. Eu sou a Carolina e vou dar continuidade aqui nos principais, falar sobre os principais Eurails, os passes que a gente hoje vai falar, né? Que seria o Eurail Global Pass, vamos focar no Eurail Italy Pass e no Eurail Benelux Pass, tá? Os passes Eurails hoje, como a Mirelle falou, eles valem a pena para quem vai fazer várias viagens, vai visitar vários países. Então, quais são os principais benefícios do Eurail? A liberdade de escolha, ou seja, o passageiro necessariamente não precisa estar com o roteiro definido, porque ele compra um número de dias no passe e vai definindo a viagem ao longo do percurso, ou seja,
para mochileiros, por exemplo, é um passe super bacana, porque muitas vezes o passageiro sai não com a ideia de um roteiro fixo e vai definindo ao longo da viagem. Além disso, hoje ele está um pouco mais fácil de usar, porque não exige mais o papel físico, então é a questão do aplicativo. Então, hoje todo mundo está conectado na internet e tem um celular em mãos, então o uso é através desse aplicativo da própria Rail, tá? Nele, o passageiro faz a validação, faz faz a validação, faz as reservas através do aplicativo, consegue, por exemplo, consultar os horários, tudo através desse aplicativo, e aí não corre o risco da perca do bilhete físico, como era antigamente. Tem a questão também da flexibilidade, ou seja, o passe é sempre dentro de um mês, a gente tem passes de 2 meses, tem passe de até 3 meses, tá? Dependendo do período que for escolhido. Então, você tem passe, por exemplo, de dias consecutivos, você tem passe de dias alternados. Outra questão também do Eurail é a economia, porque quando comprado com uma certa antecedência e programado a viagem com antecedência, você já consegue meio que definir, se você tiver um roteiro específico, consegue já definir as rotas e, dependendo do tempo, e já fazendo as reservas desses trechos que você quer fazer. Claro, como eu falei no começo, tem a liberdade de escolha para deixar por escolher as reservas mais próximo da data, mas se optado com certa antecedência, você também já consegue fazer essas marcações de forma antecipada. E a questão da conectividade com todos os países. Por exemplo, o Eurail Global Pass, ele cobre 33 países dentro da Europa. Então, você pode iniciar sua viagem, por exemplo, na Espanha, depois ir para a França, Alemanha, descer para a Suíça, Itália, enfim, ele tem essa conectividade toda com todos os países lá dentro. Pode mudar. Bom, o Eurail Global Pass, como eu falei, te dá a oportunidade de explorar aí todos os países dentro da Europa. Já o Eurail Italy Pass já é mais exclusivo, ele só serve para a Itália, que seria o One Country Pass, como era conhecido no passado, né, que visa um país só. O Eurail Italy Pass, ele entra no mesmo formato que o Eurail Global Pass, porém ele vai cobrir só a Itália. Dentro da Itália, você pode fazer viagens ilimitadas, tá, pelo país. Nos trens de alta velocidade, vai ser exigida a reserva de assento para embarque. Então, o que seria essa questão da reserva de assento? Todo trem de alta velocidade que o seu passageiro for fazer na Itália, que são os famosos fretes rossas, os fretes, né, de geral, a gente tem frete rossa, frete bianca e o frete argento. Os passageiros vão ter que fazer a reservinha do assento, tá? Essa reserva, a TT operadora já consegue fazer para vocês de forma antecipada. Então, se o passageiro já tiver a data, o trecho e o horário que ele quer fazer a viagem, a gente já vai conseguir fazer essa reserva por aqui. Para fazer essa reserva existe um custo, tá? Na Itália, geralmente gira em torno de 15 euros por trecho e por pessoa. E como eu falei, já dá para sair daqui do Brasil com o Eurail Italy Pass e mais as reservas de assento. Se forem trens regulares dentro da Itália, aí o passe é livre, o uso é livre. O passageiro apresenta o QR Code válido naquela data e embarca sem problema nenhum. E nós também temos o Eurail Benelux Pass. O Benelux Pass, o que ele cobre? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Funciona no mesmo formato. São viagens ilimitadas por esses países e a reserva só seria obrigatória nos trens de alta velocidade. Hoje, os trens de alta velocidade dentro desses países são os famosos Eurostars, que antigamente eram conhecidos pela ferrovia Thales, tá? Mas agora estão sendo operados pela ferrovia Eurostar, que faz Amsterdã-Bruxelas, Bruxelas, Luxemburgo. Então, a gente tem alguns roteirinhos aí nesse percurso que são operados por trens de alta velocidade. Roterdã também entra muitas vezes na rota, que teriam que fazer a reserva, tá? Porém, tem algumas cidadezinhas que vocês sempre perguntam para a gente, que a gente atualmente não tem no ticket ponto a ponto, que seria, por exemplo, Ghent, Bruges, e esses trechinhos, se o passageiro tiver o Eurail Benelux Pass, ele pode, com esse passe, fazer esses roteirinhos, que são feitos por rotas intercity.
que não exigem reserva, o passageiro apresenta o passe e embarca. Então, se for um roteiro todo por essa região, vale muito a pena a compra do Benelux Pass, porque ele não exige reserva, o passageiro consegue fazer esses circuitos, e se tiver trens de alta velocidade, a TT operadora também, nesses países, consegue fazer a reserva antecipada, tá? Um detalhe importante que eu acabei não falando sobre o Eurail Global Pass, que é o passe que envolve os 33 países, o que acontece? Todo trem de alta velocidade, trem panorâmico ou trem noturno, a reserva é obrigatória, tá? Então, muitos dos países a gente tem acesso para fazer a reserva por aqui, como citado a Itália, que eu acabei de falar, alguns trechos aí dentro do Benelux, né, que envolve Bélgica, Holanda e Luxemburgo. França, por exemplo, a gente também consegue fazer as reservas dos TGVs, mas já na parte de leste europeu, por exemplo, Alemanha, Espanha, são países onde o passageiro teria que fazer a reserva direto pelo aplicativo. A gente não consegue fazer essa reserva de forma antecipada, tá? Essa reserva, além de o passageiro poder fazer pelo aplicativo, ele pode também tentar fazer a reserva direto na estação. Para fazer direto na estação, o que a gente aconselha? Que ele tente fazer as reservas alguns dias antes, para quê? Para que não deixe para a última hora e, de repente, ele corre o risco de chegar 2 dias antes e já não ter a disponibilidade. Então, assim, é um passe, o Eurail como um todo, né? É um passe que vale muito a pena, porém com certo planejamento, ok? Se o passageiro tiver numa questão mais de mochileiro, é mais tranquilo. Agora, se o passageiro tiver todo com o roteiro projetado, é importante que ele veja com antecedência as questões das reservas, porque elas dependem de disponibilidade de acesso. Então, é importante sempre programar com um pouquinho de antecedência a isso, tá? Que seria essa questão aí que a gente está colocando na tela. Por conta da alta demanda, muitas vezes o passageiro precisa ter, às vezes, uma alternativa B de um horário, porque se de repente o horário que ele estava pensando não estiver confirmando a reserva, a gente parte para o próximo horário. Pode mudar. Bom, como eu falei, o Eurail, né, o passe em si, o Eurail, independente do país que for escolhido, o que seria as dicas que a gente dá para isso, tá? Então, primeiramente, sempre tentar formatar um roteiro já para a gente verificar e até alertar a gente aqui do atendimento o que seria de reserva obrigatória, o que seria de reserva opcional. O passageiro tem que baixar o aplicativo, então, para isso, ele precisa estar com o celular atualizado, tá? Porque dependendo da configuração, o aplicativo não roda. Essa questão da necessidade das reservas, ou seja, todo trem de alta velocidade, trem noturno ou rotas panorâmicas, a reserva é obrigatória para embarque. Se o passageiro não tiver a reserva, ele não consegue embarcar. Outra questão, planejar sempre a viagem com antecedência, justamente para saber o que vai ser reserva obrigatório e o que não vai ser. Ficar atento sempre nas questões de horário, de check-in, check-out, a questão de ter um plano B, ou seja, muitas vezes o teu passageiro planeja pegar um determinado horário, chegou lá na hora do embarque, se ele deixou, por exemplo, para fazer a reserva de última hora, pode acontecer dele chegar na estação e o fiscal dizer, olha, a gente não tem mais esse horário das 13 horas, eu vou ter só o horário hoje das 16. Então, ele tentar fazer esse planejamento antes para que não ocorra esse tipo de problema. A questão da primeira classe, né? O porquê que a gente indica, muitas vezes, comprar a primeira classe no passe Eurail? Porque os vagões, né, de primeira classe, geralmente, são sempre mais vazios, tem mais espaço para pôr as malas, e como a Europa anda muito cheio e os trens também andam muito cheios, às vezes você entra num vagão de segunda classe onde já não tem muita disponibilidade de, principalmente, colocar mala. Não que não vai ter o assento disponível, mas às vezes para acomodar a mala. E às vezes a diferença de valor não é tanta pelo benefício que o teu passageiro vai ter, de viajar mais confortável, com mais espaço para acomodar a mala, tá? E, claro, observar sempre a documentação em dia. Estou vendo que teve uma pergunta aqui que fala sobre trens noturnos na Itália de alta velocidade. Então, Tereza,
Os trens de alta velocidade na Itália exigem a marcação do assento, tá? Como eu falei, os trens de alta velocidade seriam todos os Freccias, então a gente tem Freccia Rossa, Freccia Argento e Freccia Bianca. Passageiro pegando esses trens, a reserva é obrigatória. Geralmente eles correm nas principais rotas, que seria Roma, Veneza, Milão, Florença. E os noturnos, por ser noturnos também dentro da Itália, a reserva também é obrigatória, porque aí nos trens noturnos eles são divididos por acomodações. Então a gente vai ter, por exemplo, uma cabine dupla, dependendo do trem, uma cabine single, uma colchete para 4, para 6 pessoas. Então esses também exigem a reserva obrigatória. O trem noturno em específico, a gente não consegue fazer a reserva antecipada por aqui para portadores de passe, tá? A gente consegue fazer a reserva antecipada por aqui só nos trens de alta velocidade, que seriam os trens diurnos. Ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar aqui no chat, eu estou lendo, dá para a gente responder. Ok, entendido. E, para finalizar, o que seria, né? Os argumentos que a gente pode explicar para o passageiro, né? Que é a questão da economia, da flexibilidade, mas sempre colocando essas questões aí de usabilidade do passe, a facilidade e a comodidade do uso, pois muitas vezes o passageiro pensou em pegar o trem de manhã, mas de repente o roteiro que ele está fazendo ali na cidade está bacana, ele resolve mais para o final da tarde. O passe te dá essa flexibilidade, tá? A abrangência e conectividade com outros países, porque no caso do Eurail Global Pass, que cobre os 33 países na Europa, você pode, por exemplo, sair da Itália, ir para a Suíça, sair da Suíça e para a Alemanha, então ele te oferece toda essa amplitude aí de países. Já nos casos de passes de países individuais, você também pode circular dentro daquele país de uma cidade para outra. E a experiência de estar viajando de trem é uma viagem confortável, você vai observando a paisagem, se tiver com um amigo, com família, pode conversar, não precisa se importar com aquela questão do onde a gente está, onde a gente não está. Você desce geralmente numa estação central, no centro da cidade, pega o trem no centro da cidade, desce em outra estação no centro da cidade. Então, viajar de trem e com o passe, atualmente é uma forma convidativa para os passageiros, mas desde que seja feita com antecedência, né, e para poder a gente mapear toda essa viagem. Deixa eu ver que tem mais gente fazendo aqui mais algumas perguntas. Peraí. Sobre a marcação, limite de bagagem. Nos trens como um todo na Europa, o limite de bagagem sempre vai ser uma mala de mão de 10 quilos e uma de 23, tá? Sobre a outra pergunta aqui da marcação do assento, 15 euros. 15 euros seria na Itália, tá? Isso varia muito de país para país, por exemplo. Se o passageiro for hoje fazer um Eurostar de Paris a Londres, a média de reserva do Eurostar é de 35 a 40 euros. Então, isso também varia bastante de ferrovia para ferrovia. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Se fizer uma reserva antecipada e depois desistir, tem como cancelar? Geralmente não. Geralmente essas reservas de assento, quando emitidas, elas não permitem alteração e nem reembolso, tá? Mas, claro, a gente verifica na época que for fazer a emissão a regra de cada tarifa, pois, como eu falei, cada ferrovia funciona de uma forma. Se o passe perder o trem, ele consegue pegar o próximo? Então, aí entra nessa questão, se o trem for de alta velocidade, ele só vai conseguir pegar o próximo se ele tiver a reserva de assento agendada, tá? Se for trens regulares que não exige a reserva, o teu passageiro pode embarcar no próximo trem sem problema nenhum, ok? Não consigo marcar os assentos, ele tem que comprar a tarifa inteira? Sim, isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Por isso que a gente fala dessa questão da antecedência da marcação dos assentos. A gente já teve casos que o passageiro não quis comprar com antecedência, porque não sabia o horário, a data exatamente que ele ia embarcar, e aí ele resolveu comprar um dia antes, ou direto na estação.
ele chegou na estação e não tinha mais a tarifa portador de passe, porque o que acontece? Quando vocês emitem um passe, o teu passageiro vai pagar um suplemento de reserva, e esse suplemento ele é limitado a um número de vendas. E aí o que aconteceu? Só teria vaga para dali 5 dias, e o passageiro já tinha uma viagem organizada. Ou seja, ele acabou tendo que pagar a tarifa cheia para embarcar naquele dia. Então, sim, isso pode acontecer, e é por isso que a gente alerta tanto sobre essa questão de fazer a reserva com antecipação, planejar a viagem com antecedência, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu consiga responder. Se tem alguns trens regionais que não aceitam o passe. E quais são as rotas? Sim, sim, tem região, por exemplo, que não aceita, mas isso a gente, vamos dizer, na hora que for fazer a compra, por isso que a gente sempre pede o roteiro do passageiro, porque dependendo da ferrovia, o passe não cobre. Por exemplo, existe uma região ali da Itália que seria, que o pessoal sempre quer muito ir, que é Sorrento. Sorrento, exatamente. Sorrento é uma malha ferroviária particular que o Eurail Italpass não cobre até Sorrento, então o passageiro tem que descer numa parte do percurso e aí depois ele segue para Sorrento pagando a parte, tá? Então, isso acontece sim nos países, então é sempre bom a gente verificar e a gente sempre questiona a agência, né? A gente sempre está questionando vocês qual o roteiro, o que o passageiro pretende fazer, justamente para dar essa orientação antes da emissão do bilhete, ok? Isso é bacana falar, que quando a gente fala, olha, para esse roteiro, a melhor opção de fato é um passe, porque sai mais econômico. Alguém perguntou aqui também sobre se quando a gente emite o trem no portal, se o valor da marcação de assento está incluso. Sim, quando são trens de alta velocidade, já vem com assento incluso. Isso faz parte já da tarifa do trem, porque é obrigatório. Tá? Então é bacana você ter essa noção de que não é o passe, você compra o direito de fazer a rota, digamos, de conhecer o país. Você não está determinando nem que dia e nem que horário você vai fazer. Para isso precisa da questão dos assentos. E para a gente é interessante ter o roteiro aqui. Outra pergunta que eu estou vendo aqui, o Júlio, da Multicidades, está perguntando aqui se a segunda classe é preciso marcar o assento. Sim, Júlio. É como a gente falou, todo trem de alta velocidade. Então, independente se o seu passageiro está adquirindo um passe de primeira classe ou um passe de segunda classe, se ele for embarcar num trem de alta velocidade, num trem noturno ou numa rota panorâmica, a reserva de assentos vai ser obrigatória, ok? Independente da classe. A questão da franquia de bagagem na primeira classe é maior? Não necessariamente, tá? Geralmente, as ferrovias, elas sempre limitam a uma mala de mão e a uma mala de 23 quilos, ok? Tem algumas ferrovias que às vezes permitem levar até 2 bagagens, mas isso é bem limitado e depende da categoria. Por exemplo, o Eurostar, se você adquirir a tarifa Business, você pode levar 2 malas de 23 quilos, tá? Mas isso é uma coisa bem direcionada para o Eurostar. Na sua grande maioria, é uma de mão e uma de 23. Até porque, gente, quem já andou de trem, eu digo por experiência própria, é muito complicado vocês estarem com muita mala. Então, aconselhar o passageiro que quer fazer uma viagem pela Europa de trem, assim, a ter, no máximo mesmo, uma mala de mão de 10 e uma de 23, porque é você quem sobe com as malas, é você que acomoda, né? Na hora de descer, é você que pega, é você que desce, não tem ninguém para auxiliar. Então, a viagem de trem é uma viagem independente. Então, o mínimo seria o ideal. Deixa eu ver mais uma pergunta. Os trens de alta velocidade, quando a gente emite. Ah, tá. Essa a Mirelle respondeu, que já sai com a marcação do assento. Acho que é isso. Sobre ter 2 malas de 32 quilos e poder pagar excesso de bagagem. Não. As ferrovias, na verdade, pode acontecer deles não perceberem e você conseguir embarcar, porque tem muitas ferrovias que não fazem a pesagem da bagagem como é num aéreo, né? Que você tem ali que pesar a sua mala e tudo mais. Mas, de modo geral, não embarca com 32 quilos, tá? Seriam
uma mala de 10 e uma mala de 23. Planos de refeição no Eurostar, como é que funciona? Ou não, planos de refeição dos demais trens, funciona na mesma forma do Eurostar? Não. Na sua grande maioria, os trens eles possuem apenas uma máquina, aquelas máquinas que você põe dinheiro, moeda, e aí você consegue comprar um suco, um refrigerante, um lanche, enfim, um snack, um salgadinho, tá? São poucas as rotas aí que possuem o plano de alimentação, mas quando tiver o plano de alimentação, geralmente aí a gente acaba informando, ou vocês na hora da compra mesmo vai ver que existe uma categoria melhor do que a primeira e a segunda classe, e muitas delas têm a informação lá do plano de alimentação, mas não são todos os trens da Europa que incluem isso. Para Bem, viagens só para dentro a da gente já Itália. finalizando, que a gente programou um tempo para É. apresentação, eu quero falar 2 pontos bem bacanas. Primeiro, as emissões do passe são sempre feitas offline com os nossos consultores, tá? Elas não estão disponíveis no portal, tá? Então, tudo que vocês tiverem de solicitação, eu peço a gentileza que sempre mande no e-mail trens@ttoperadora.com.br, que a gente faz a reserva por aqui. E sim, é normal a gente perguntar o roteiro do passageiro, quais as datas, se ele tem flexibilidade, para que a gente verifique essa logística, né, de como funciona. Bem, nós usamos alguns exemplos do passe, tá? Usamos o Italy Pass, o Benelux, mas eu também tenho o France Pass, o Spain Pass, o German Rail Pass. Então a gente tem para todos os países que o global ele cobre, a gente também tem um passe individual. Então, o que vocês tiverem de necessidade de roteiro, olha, estou na dúvida, esse passageiro viaja, por exemplo, o passe ele tem uma grande vantagem, ele pode ser emitido com 11 meses de antecedência. Então, quando a gente fala sobre antecedência, de fato, é interessante já reservar os assentos, já comprar o passe. Mas daí a gente tem um gap. O passe ele vem de 11 meses de antecedência, mas a grande maioria dos trens abrem para compra 3 meses antes. Isso também é válido para os assentos. Tanto o passageiro pode comprar o passe agora e mais perto da viagem, quando ele definir o roteiro, as cidades que ele quer fazer, ele vem, pede a solicitação para a gente para verificar as marcações de assento. A gente vai indicar o que marca por aqui e o que é feito direto no aplicativo, tá? O aplicativo ele não é algo muito complexo de se mexer, entretanto, a gente sinaliza que é bacana que a pessoa tenha uma mínima noção de aplicativo, né? De usar um celular, porque também não dá para a gente pedir para uma pessoa totalmente analógica, olha, tem um passe aqui, um Rail Mobile Pass, que é 100% digital, o passageiro precisa estar de fato conectado à internet. Então, essas providências precisam ser tomadas antes da viagem. A gente costuma mandar, costuma não, a gente sempre manda um guia de como usa o passe, tá? Um tutorial, tela a tela, do como o passageiro usa, como ele valida, como ele cria o My Trip, né? Que é tipo, como ele coloca, como ele gera esse QR Code do dia. O passe ele tem sempre 2 formatos, o dias consecutivos e o dias flexíveis. O dia consecutivo ele às vezes se torna um passe mais fácil para determinado nível de passageiro. Por quê? Porque ele já está validado, ele tem um QR Code próprio, ele só precisa acompanhar as reservas de assento. Quando o passageiro for, uma dica, outra coisa bem bacana, sempre que o passageiro apresentar o passe, vai ser solicitado que ele apresente o passaporte, e se ele estiver dentro do trem de alta velocidade, ou noturno, ou panorâmico, também tem que complementar para o fiscal a reserva de assento. Então, basicamente, todas essas instruções de pós-venda, os especialistas das TT estão disponíveis para isso. Se vocês tiverem alguma questão, olha, eu tenho um roteiro, é mais extenso, eu peço que vocês mandem para a gente e a gente analisa por aqui, tá? Eu vou. Eu queria, só para a gente finalizar, Mi, ficaram 3 perguntinhas aqui que o pessoal fez bem aqui no finalzinho. Dá tempo Uhum. da gente responder as 3 Dá sim. perguntas? Então, tá bom. Ó, teve uma pessoa que perguntou aqui para a gente se dentro da Itália dá para agenda, precisa ser agendado de forma antecipada, né? Ou pode ir direto no balcão da estação.
Olha, na Itália, como a frequência dos trens é bem alta, se o passageiro quiser para deixar fazer essa reserva localmente, é possível, porque na verdade, praticamente nos trens de alta velocidade, você tem trem a cada 1 hora, tá? Então, se de repente o passageiro não tem uma programação com compromisso, né? Precisa chegar num determinado horário naquela cidade porque ele tem um passeio para fazer, eu acho que sim, dá para fazer a reserva direto no local por conta da frequência de trens dentro da Itália, tá? Mas isso não seria indicado de um modo geral, isso eu estou falando dentro da Itália. Então, a gente pode fazer de forma antecipada, mas pela frequência de trens que tem dentro da Itália, eu acho que dá sim para o passageiro, de repente, se ele quiser, fazer a reserva direto na estação. Uma segunda pergunta que teve aqui foi com a questão, quando vocês enviam um voucher com o número de assento, é possível pedir uma mudança, vagão, se o passageiro pedir? Não, gente. Infelizmente, no nosso sistema, quando vocês fazem a compra, o sistema faz a marcação dos assentos de forma automática, tá? Ele vai agrupar aquele número de pessoas que vocês estão pedindo a reserva o mais próximo possível, tá? Dentro da disponibilidade do trem. Porém, escolher os assentos não tem como, nem antes nem depois de emitido. Então, se de repente ficou num formato que o teu cliente ficou insatisfeito, ele vai ter que tentar essa alteração direto na estação, ok? E a última pergunta aqui para a gente encerrar se existe uma limitação além dos... tem alguma limitação além dos dias? Posso fazer quantas viagens eu quiser? Quando você tem o passe, tá? Ele é contabilizado por número de dias, ou seja, dentro de um dia, o seu passageiro pode pegar quantos trens ele quiser. Tá? Então, por exemplo, quiser fazer um bate-volta no mesmo dia, quiser conhecer 2, 3 cidades, o passe está livre. Dentro daquele dia, ele pode pegar quantos trens ele quiser, ok? Acho que é isso. Deu para encerrar aqui as perguntas. Bom, é isso. Caso alguém tenha qualquer outra pergunta, pode mandar e-mail para a gente, chamar a gente no WhatsApp, estamos sempre disponíveis. A Gabi vai mandar a gravação do webinar de hoje, provavelmente amanhã ou segunda-feira, mas ela encaminha para todo mundo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, estamos à disposição e muito obrigada pelo tempo de vocês. Até mais. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.